E aí, Vetters? Patrick aqui com a Vetted. Hoje, vamos falar sobre isso. É a April. Como posso ajudar? Oi, April. Meu nome é Susan Wilkerson. Meu marido está desaparecido e já faz umas 3 horas e eu tenho algumas indicações de que ele deve ter planejado não ser encontrado. Ele deixou o celular, ele trocou de roupa para não sei o que. Acho que ele está a pé. Todos os nossos carros e bicicletas estão na garagem. E várias fontes me disseram que ele era o guardião dos assuntos de OVNIs. E claro, a família dele diz, ele não tinha nada a ver com OVNIs, mas essas pessoas são pessoas de honra. Mas eles também não? Eles parecem esferas de plasma que parecem permanecer paradas. E então, às vezes, elas simplesmente se movem a velocidades incríveis. É hora de beber um pouco. Saúde. Saúde. Eu não consigo... Porque é tão estranho. Quer dizer, eu tive tantas conversas com pessoas e sabe, uma das coisas que sempre surge é... você acha que o Bob Lazar está dizendo a verdade? E eu digo, olha, eu não sei, não tem como eu saber, mas ele não parece estar mentindo. Eu já estive perto de muitos mentirosos. Vê, ninguém sabe se você não estiver lá. Mas não sabemos em que ponto eles vão levar isso um passo adiante e encenar um ataque alienígena no planeta que seria totalmente humano, mas enganaria a todos. Quer dizer, eu tenho uma dissecação de um ET numa laje dos anos 1920 que temos no nosso arquivo. Pode ir ver. Nós temos fotografias dos corpos. Nós temos múltiplas pessoas na minha equipa que são denunciantes, que estão nas equipas de recuperação, que recuperaram os corpos e os manusearam vivos e mortos. Estou a ser 100% sério. Fui informado por praticamente todas as agências governamentais que existem e, só te digo uma coisa. Se eles divulgassem as coisas que eu vi, passarias as noites acordado a preocupar-te ou a pensar nisto. Nós só precisamos revelar tudo isso. Estou farto disso. Ok, por favor, deem um like. Isso ajuda muito os vídeos e, claro, se ainda não são inscritos, inscrevam-se, pessoal. Certo, então sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é mais um apanhado de notícias de OVNIs, porque há tantas coisas acontecendo. Eu não pude fazer um vídeo para cada uma, então pensei em juntar tudo e te atualizar sobre várias coisas que aconteceram na última semana. Na verdade, nos últimos dias, para ser honesto com você. E eu tive uma pequena prévia do que vou falar no meu vídeo amanhã, bem no final do vídeo, o último segmento, então fiquem ligados. Mas antes de começarmos, preciso manter os microfones ligados, então deixe-me apresentar o patrocinador do vídeo de hoje. Ei, Vetters! Sabe, uma coisa com a qual eu realmente lutei ao longo dos anos é essa mentalidade de tudo ou nada. Eu evitava começar algo novo, fosse um hábito, uma conversa difícil, ou até mesmo aprofundar-me nos meus próprios padrões, porque estava convencido de que tinha que ser perfeito desde o primeiro dia ou não valia a pena nem tentar. E eu começar este canal do YouTube é um exemplo perfeito, porque eu tinha essa mentalidade antes de começar. Eu quase não comecei o Vetted porque estava preocupado que não fosse corresponder às minhas expectativas, mas estou tão feliz que segui em frente e o fiz. Essa pressão me manteve preso por muito mais tempo do que devia, mas aprendi que o impulso real geralmente começa com um passo pequeno, confuso e imperfeito, e foi aí que a terapia fez uma enorme diferença para mim. Ela me deu o espaço e a perspectiva nova para ver progresso sem exigir perfeição. Este episódio é patrocinado pela BetterHelp. A BetterHelp torna o início da terapia mais fácil do que nunca. Você faz um teste rápido, é conectado com um terapeuta licenciado e se conecta como for melhor para você. Telefone, texto, vídeo. Se não for o ideal, você pode trocar a qualquer momento sem custo adicional. Mais de 6 milhões de pessoas já receberam ajuda pelo BetterHelp e é consistentemente avaliado em 4.8 de 5 na App Store. Se você está pronto para dar esse primeiro passo, clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com/vetted para ter 10% de desconto no seu primeiro mês de terapia. Obrigado por ouvir. Vamos continuar buscando a verdade, um passo de cada vez, certo? Agora vamos mergulhar na primeira história. Será Steven Greer aparecendo e dizendo umas coisas completamente insanas. Então eu tenho aqui 2 trechos do Steven Greer e vamos começar com o primeiro deles, que, para ser bem honesto, você provavelmente não ficará tão chocado se já estiver familiarizado com o Steven Greer. É essa capacidade de falsa bandeira, onde no passado, por razões de guerra psicológica, as PSOPs, eles se envolveram em usar nossos OVNIs feitos pelo homem e abduções e mutilações. E todos os malucos por OVNIs, meu Deus, os alienígenas estão fazendo isso. Eu digo, não, eles não estão.
Eu conheço os caras que estão fazendo isso. Tenho vários deles na minha equipe que admitem fazer isso, e tenho documentos que provam que temos feito isso. Mas não sabemos em que ponto eles vão dar mais um passo e encenar um ataque alienígena ao planeta que seria totalmente humano, mas enganaria a todos. E eu colhi o depoimento de alguém em 1997, que nos anos 70, estava numa equipa interagências. Ele diz, sim, podemos carregar num botão e o céu ficará cheio dos nossos OVNIs feitos pelo homem a atacar lugares e todos pensarão que é um ataque alienígena. É a vossa clássica bandeira falsa. No Pentágono, é chamado de indicação e aviso enganosos, ou um INW enganoso. É assim que são chamados, quando você de fato encena uma bandeira falsa. E as pessoas esquecem, foi isso que foi o Golfo de Tonkin. Nós orquestramos este ataque ao nosso próprio navio da Marinha para que eles pudessem, os belicistas, expandir a guerra do Vietnã. E o público ficou tão chateado que o presidente Johnson foi forçado a expandir aquele atoleiro na confusão que se tornou. Isso é um fato. Você pode ir verificar. E, na verdade, não vou me aprofundar muito nisso, mas o 11 de setembro foi algo assim. Então, acho que o que temos aqui é o grande depois da Covid. A Covid também foi uma grande operação psicológica. Foi uma arma de guerra biológica com o propósito de testar até que ponto eles poderiam controlar as massas. A grande seria esta, o que Wernher von Braun alertou em seu leito de morte. Ele disse, ele disse, vamos forjar um ataque alienígena ao planeta. É tudo uma mentira, mas vai enganar e iludir quase toda a gente. Por isso, estamos a tentar expor isso. Mas veja, se isto se arrastar por muito mais tempo com aquele grupo que tem as tecnologias de que estou a falar, num instante eles poderiam encenar isto e enganaria. Bem, caramba, quer dizer, veja o que eles têm feito por décadas enganando a todos. Eles fazem todos pensarem, são eventos alienígenas. E, nossos militares perseguindo esses objetos pensam que são militares, certo? Mas não são. Quer dizer, são alienígenas. São militares, ou programas aeroespaciais secretos. Então, a capacidade de forjar um ataque ao nosso planeta é real. Certo, então o que você pensa sobre isso? Eu acho que o Greer tem dito isso há um tempo, mas ele parece pensar que vai acontecer em breve, certo? Essencialmente uma invasão alienígena de falsa bandeira, certo? Bom, onde eu acho que ele se refere ao governo dos Estados Unidos. Ele não especifica muito isso, mas é meio que o que ele está insinuando, que eles vão atacar o resto do mundo com OVNIs feitos pelo homem e fazer parecer que são alienígenas atacando. Certo. Por qual motivo, não é? Olha, estamos sendo atacados por alienígenas. Precisamos de um orçamento maior? Não precisamos, não. Podemos conseguir um orçamento ilimitado sem fazer nada disso. Então, eu realmente não vejo o sentido em fazer isso, para ser bem honesto com você. Mas... me diga o que achou nos comentários, sobre isso. E lembrem-se, Greer afirmou ali mesmo no clipe que ele acredita que muitos eventos que aconteceram, ao longo dos, eu diria, últimos 80 anos, não foram OVNIs ou seres alienígenas, foram, na verdade, versões criadas pelo homem utilizando tecnologia alienígena de engenharia reversa feitas para se parecerem com alienígenas. Ele até pensa que abduções alienígenas são, na verdade, apenas humanos disfarçados de alienígenas abduzindo pessoas, certo? E então, todos os avistamentos de OVNIs que as pessoas têm, 9 em cada 10 deles, são, na verdade, apenas nossos próprios OVNIs que nós fizemos e estamos enganando as pessoas. Eu não sei. Mas me digam o que acham nos comentários. Agora, mais um clipe do Dr. Stephen Greer. E claro, ele tem as suas fontes, e ele já informou as pessoas e outras coisas mais. Veja o que ele diz aqui na mesma entrevista. Bem, quero dizer... eu tenho uma dissecação de um extraterrestre numa mesa de autópsia dos anos de 1920 que temos no nosso arquivo. Pode ir lá ver. Temos fotografias dos corpos. Temos várias pessoas na minha equipa que são denunciantes, que estão nas equipas de recuperação, que recuperaram os corpos e os manusearam, vivos e mortos. Sim, absolutamente. Então, nós sabemos que existem, eu não sei dizer o certo, mas provavelmente agora já são mais de 1000 veículos extraterrestres que foram abatidos e posteriormente recuperados, e os corpos, por sua vez, estão em algum tipo de armazenamento. Sabemos exatamente onde isso está. Então, não, isso não há a menor dúvida. O problema é o público, mas até eu entrar no CIF, a instalação de compartimento seguro para informações é onde as informações ultra secretas
informações são trocadas para o Comitê de Inteligência do Senado. Ninguém no Comitê de Inteligência do Senado, ou sua equipe sênior, um dos quais eu me encontrei, seria como um general de 3 estrelas se ainda estivesse nos militares. Eles nem sabiam que tínhamos os nossos, e eles não sabiam que havia uma diferença entre um ET, uma nave alienígena e uma feita pelo homem. Eles desconheciam a localização exata dessas bases subterrâneas e que havia sistemas de conexão que ligavam o complexo Edwards, o complexo da base aérea de Nellis e o campo de provas de Dugway, lá no estado de Utah. Agora, já mapeamos tudo isso para eles, mas isso tem sido um processo muito intenso, eu chamo de PTSD da divulgação, e você só pode imaginar um cara como eu chegando e entregando esse tipo de material e as provas disso, e então eles enviam investigadores para confirmar tudo o que dissemos. Então, o que eu adoro nesta entrevista é basicamente um velho chefe da máfia do crime entrevistando Steven Greer. Você simplesmente vê o jeito que ele olha, sabe? Tipo, do que diabos você está falando, certo? Bem, para ser honesto, ele meio que considera muitas das ideias, mas de qualquer forma, adoro o Steven Greer a dizer: temos mais de 1000 naves alienígenas que abatemos. Ele diz nós, e nunca especifica. Ele quer dizer apenas o governo dos Everua, ele quer dizer a humanidade, e todos eles têm corpos e estão guardados num congelador em algum lugar. Ele sabe onde é. Fotos de alien dissecado cor, sabe? É simplesmente hilário, não é? Mas ao mesmo tempo, todos os acontecimentos que vemos são OVNIs fabricados pelo homem. Mas ainda assim, nós derrubamos 1000 naves alienígenas. Onde é que estamos guardando 1000 naves espaciais alienígenas e os corpos, não é? E no entanto, essa informação não vem apenas de Steven Greer. 1000? Enfim, deixem-me saber o que pensam nos comentários. Vamos para a próxima história. Este próximo vídeo é sobre Tim Burchett sendo questionado sobre os comentários de Matt Gaetz, ok, sobre a existência de um programa de reprodução alienígena, ok? Então, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso recentemente, no Dia da Mentira. E Tim Burchett está basicamente sendo questionado sobre isso. Eu ainda não estou paranoico, congressista, mas estou a perguntar-me: sabe como você reage a isso, né? Por estar conectado no subcomitê de OVNIs. Não, só me pergunto o que pensa, né? Já ouviu algo assim? Bem, eu ainda sou membro do Congresso, então não posso comentar muito sobre o que Matt disse, mas direi isto. Espera, é sério mesmo? Você está falando sério ou é só uma brincadeira? Estou a falar muito sério. Estou a falar muito sério. Fui informado por praticamente todas as agências governamentais que existem. E, vou lhe dizer isto, se eles divulgassem as coisas que eu vi, você ficaria acordado à noite. Você passaria a noite preocupado ou a pensar nestas coisas. Precisamos apenas de divulgar tudo. Estou farto disto. Você está... Bem, eu fui informado, vou apenas dizer-lhe isto, fui informado na semana passada sobre um assunto, desculpe-me, há 2 semanas, e teria virado o mundo de cabeça para baixo. Este país teria desmoronado, eu acho, se tivessem ouvido tudo o que eu ouvi. Eles iriam exigir respostas e nós precisamos. Mas, sabe, nunca vai ser. Infelizmente, só continua sendo abafado, e as pessoas que sabem estão morrendo ou desaparecendo conforme o caso. E para que fique bem claro, eu não tenho tendências suicidas e eu não costumo correr riscos, então... Fico feliz que tenha dito isso. Estou sem palavras, deputado. Nós o teremos de volta, você pode ter certeza. Devia estar. E eu disse ao presidente, libere tudo. E o problema é, as pessoas que cercam o presidente não sabem e o presidente não sabe que perguntas fazer. Alguns de nós teremos que nos encontrar com o presidente e dizer-lhe o que ele precisa perguntar e onde ele precisa procurar. Quer dizer, sabe, estamos em reuniões e eles dão endereços e dizem locais de itens, digamos assim, e o público tem o direito de saber, caramba, é o dinheiro dos seus impostos, vamos divulgar isso. Você chamou a minha atenção, deputado. Eu aprecio que você tenha sido tão aberto como foi esta noite e esperamos tê-lo de volta. Olha, sei que Donald Trump quer revelar algo, ele ainda não o fez, mas acho que ele quer ser o presidente a fazer isso. Tim Burchett, muito obrigado pela sua participação. Certo, então, algumas observações importantes sobre este assunto. Primeiro, lá no final, onde, sabe, aquele repórter diz ao Tim Burchett que eu acho que Donald Trump realmente quer, sabe, revelar algumas coisas. Bem, há uma história mais adiante neste vídeo que se relaciona diretamente com isso, então, por favor, fiquem por perto para acompanhar. Mas vamos aos comentários originais, certo? Ele é questionado sobre os comentários de Matt Gaetz. Ele diz, não posso comentar, mas se tivesse visto o que eu vi, sabe, não dormiria à noite. E ele parece muito sério, serei honesto, mas não sabemos o que ele viu, certo?
E mais importante ainda, será que tudo isso foi verificado? Porque, como a gente acaba descobrindo, né, muitas dessas pessoas recebem informações como Tim Burchett, Matt Gaetz, Luna, o Burleson. Eles recebem essas informações, mas nunca lhes é apresentada nenhuma prova na maioria das vezes. É como se lhes dissessem, bem, você mesmo precisa ir descobrir. Você precisa ir, sabe, pesquisar isso. Então eu acho, não sei, estou apenas levando com um grão de sal o que Tim Burchett está dizendo. Mas ele está nos pressionando para descobrirmos o que ele descobriu. Com isso eu estou de acordo, certo? Deixe-me ouvir o que te tira o sono. Eu é que vou decidir se isso me tira o sono à noite, não é? A humanidade tem o direito de saber, não é? Mas, de qualquer maneira, é algo muito interessante e ele parece estar bastante sério e está realmente a insistir nisso. A única coisa que é meio triste de ouvir foi que as pessoas ao redor do presidente não sei o que está acontecendo e realmente não sei, entende o que quero dizer? Tipo, isso é tão estranho pra mim, sabe? Isso é um pouco estranho e triste. Se isso é real e está acontecendo, tipo, o quê? O que é que estamos fazendo, certo? Então, de qualquer forma, eu tenho outra história do Tim Burchett, no que diz respeito ao Neil McCaslin. Tudo bem? Lembra desse cara bem aqui? Um general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, que desapareceu, não é? Bem, há algumas informações novas e bem interessantes que você certamente vai querer ouvir. O que aconteceu com este general de 2 estrelas? Ele é o sujeito que tinha muitos segredos nucleares e era supostamente o guardião. E me foi dito por várias fontes que ele era o guardião para os assuntos de OVNIs. E claro, a família dele diz, ele não tinha nada a ver com OVNIs. Mas essas pessoas são pessoas de honra. Nem eles queriam morrer. Sim, e eles não contam as famílias. Não contam as famílias para que não sejam um alvo. Entende o que quero dizer? E, deputado, eu entendo que há outros também, não é? Eu estava vendo que há, muitos cientistas que também estão ligados a coisas ultra secretas. Sim, quer dizer, a senhora que desapareceu, ela estava muito envolvida com a metalurgia, a metalurgia altamente secreta que usamos em alguns dos nossos mísseis e coisas do tipo. Quer dizer, tudo meio que se encaixa. E há uma fraternidade muito, muito pequena, e sempre que algo acontece a um deles, os outros naturalmente tomam nota disso, e eu fui informado esta semana, ou para ser mais exato, na semana passada, e só posso dizer que esse grupo está extremamente nervoso, eles estão muito, muito nervosos com tudo o que está a acontecer. Muito bem, então isso é bastante interessante, não é? O Tim Burchett, na entrevista de rádio, está basicamente dizendo que acabaram de lhe informar que Neil McCaslin era o guardião dos OVNIs, certo? Então, originalmente era o Dick Cheney, e foi isso que nos contaram na comunidade OVNI por certos denunciantes. E depois outras pessoas confirmaram. Sim, Dick Cheney, e agora é o Neil McCaslin, certo? Porque o Dick Cheney não faleceu há tanto tempo assim. Então foi passado para Neil McCaslin aposentado? Ou ele era o guardião dos OVNIs desde o começo, né? Não é? Tipo, o que queremos dizer com esse guardião dos OVNIs? Afinal, o que isso quer dizer exatamente? Ele é o grande chefão? Ele é o sujeito principal? Ele ajudou e aconselhou o Tom DeLonge sobre a To The Stars e sobre quem deveria fazer parte, certo? Mas não fez um trabalho muito bom de controle de acesso, não é mesmo? Então, novamente, eu fui informado. Me disseram, sabe, por quem? Quem são essas pessoas, né? E eu acho que esse grupo está nervoso nos bastidores. Quer dizer... Parece tudo muito dramático, né? Pausa. No final das contas, uma pessoa está desaparecida, não é? E eu espero o melhor para essa pessoa. Será que eles são o guardião dos OVNIs? Eu não sei. Deixem-me saber a vossa opinião nos comentários. Mas ainda não terminamos com esta história, porque o que também foi divulgado foi a chamada para o 911 da esposa de Neil McCaslin para o reportar como desaparecido. Sim, aquilo foi lançado. Aqui está ele. April, em que ajudo? Olá, April. Meu nome é Susan Wilkerson. Meu marido está desaparecido. Já faz umas 3 horas e eu tenho algumas indicações de que ele deve ter planejado não ser encontrado. Ele deixou o telefone dele. Ele trocou de roupa para eu não sei o quê. Eu acho que ele está a pé. Todos os nossos carros e as nossas bicicletas estão na garagem. Eu saí para uma consulta médica por volta das 11h10 e ele estava aqui naquela hora, em casa, e eu voltei disso ao meio-dia e ele tinha ido embora. Ele o desligou e o deixou para trás, o que pareceu meio intencional, porque ele está sempre com o telefone dele.
Ele tem um relógio inteligente. Não sei se ele o tem consigo agora. Ele já fez isso antes? Nunca, nada, nem sequer remotamente parecido. Ele é um major-general reformado da Força Aérea. É uma pessoa muito responsável, mas ele também está passando por alguns problemas de saúde. Tem algum vídeo em casa? Não. Ele foi diagnosticado com algum transtorno mental ou algo assim? Bem, nós temos consultado um médico para tratar tanto de problemas físicos quanto mentais, como ansiedade, perda de memória de curto prazo e falta de sono. É o mesmo médico que eu fui ver hoje. Ele carrega alguma arma? Bem, de modo geral, não. Ele tem um cofre de armas e eu fui dar uma olhada no cofre para ver se estava faltando alguma coisa, mas não consegui identificar se algo realmente estava. Ele tem um número considerável de pistolas e espingarda, além de dizer que se o cérebro e o corpo dele continuassem a se deteriorar, ele não queria viver daquele jeito. Mas pareceu-me que era apenas um. Cara, eu detesto como isto está a acontecer. Uma coisa assim porque eu lhe disse, sim, tu detestas. Sim, tu detestas. Certo, vamos mandar uns policiais para conversar e dar uma olhada no que está acontecendo, certo? Com certeza, muito obrigado. De nada. Bem, isso é... Cara, é de partir do coração ouvir isso, pra ser bem sincero contigo. Então, é a esposa do Neil McCaslin que está ligando, certo? E há várias coisas aqui. Primeiro, ele saiu sem o celular. Não é algo que ele costuma fazer e ele o desligou. Saiu com a carteira. Mas sem telefone, certo? E simplesmente desapareceu, certo? E tudo isso aconteceu num intervalo de 45 minutos, certo? Ela está dizendo que saiu às 11h15 para uma consulta médica. Talvez tenha saído às 11, eu suponho, para chegar lá às 11h15 e depois voltou ao meio-dia e ele tinha sumido. Então, o que ela revelou aqui é que ele realmente tinha alguns problemas mentais, certo? E também problemas físicos com os quais estava lidando e sobre os quais estava falando. Não queria viver assim, o que ele tinha para viver, certo? E ela estava tentando convencê-lo, acho que ele tinha coisas para viver. Então ela está insinuando que ele potencialmente poderia ter saído para meio que terminar as coisas cedo, porque ele simplesmente não queria lidar com alguns dos efeitos na saúde, sabe? Que estavam vindo em sua direção, certo? O que é interessante, não é? E também triste, para ser bem honesto com você. Agora, uma coisa nesta chamada telefónica que não é... que só veio à tona mais tarde é que, sabe, o operador do 911 pergunta, ele tinha algum, sabe, ele tem alguma arma? E ela tipo, bem, eu fui ao cofre de armas dele para ver se faltava alguma coisa, mas não consegui dizer. Bem, depois veio à tona que ele levou um revólver consigo, não é? Então eu não sei, certo? Mas agora há histórias a circular de que ele é o guardião dos OVNIs e tudo mais. Eu só acho que é, tipo... Se você é da família dele e isso não é verdade, você o prejudicou e o legado dele, porque está basicamente dizendo que ele não é honrado, certo? Ele tem guardado o maior segredo da humanidade, da própria humanidade, certo? Tipo, sabe o que eu quero dizer? Esse cara serviu nosso país. Eu só acho que, se não sabe que é verdade, por que diria isso? Por que viria e diria isso? E o Temperate é um cara tão bom, ele não pensa nessas coisas, não é? Ele não pensa que pode estar destruindo o legado desse general militar quando não sabe se é verdade. Certo? Eu só acho que isso é meio errado. Não estou dizendo que não seja verdade, mas até que você saiba que é. Por que faria isso? O cara ainda não foi encontrado também. Então, eu só acho que você pode estar destruindo o legado desse cara e da família dele. E eles podem ter que lidar com isso. Talvez netos, sobrinhos, sobrinhas, sabe? Eles vão ter que começar a ser questionados agora. Seu pai é o guardião do OVNI, sabe? Seu tio é o guardião dos OVNIs? Seu avô é o guardião dos OVNIs? Sabe, tipo, o quê? Cara, estou de luto aqui, né? E eu só... Sabe, as conspirações podem sim ficar fora de controle, na minha opinião, e eu entendo que as pessoas vão especular. Eu não sei, sabe? É complicado. Eu não sei. Você sabe, eu mesmo me peguei fazendo minhas próprias especulações. Mas... acusá-lo assim de ser o guardião dos OVNIs, eu não sei bem. É uma daquelas situações em que a diversão e a especulação sobre este tema se encontram com a realidade e às vezes, quando esses dois caminhos se cruzam, não é necessariamente um lugar onde eu queira estar pessoalmente. Bem, de qualquer forma, eu desejo tudo de bom à família McCaslin e espero que eles sejam capazes de lidar com isso.
Olha, meus sentimentos e orações vão para eles por tudo isso. Agora, veja, vamos para a próxima história, certo? Então, aparentemente, Ana Paulina Luna enviou uma carta ao secretário Pete Hegseth exigindo a divulgação de estou falando de um monte de vídeos de OVNIs, e ela deu um prazo. Vamos dar uma olhada. Para auxiliar a força-tarefa na sua investigação de Whopper, solicitamos que os seguintes vídeos sejam entregues o mais rápido possível, mas o mais tardar até 14 de abril de 2026. E depois eles basicamente listam vários vídeos diferentes, né, que eles querem que sejam divulgados. Agora, nenhuma informação real deles, mas listando vídeos diferentes, certo, que querem lançados, e o prazo não é longo, é realmente apenas algumas semanas, então muito interessante ver se vamos conseguir isso. Eu sou totalmente a favor disso, certo? Isso é um movimento real. Agora, ele vai responder e alguma coisa acontecer? Eu não sei, mas eu quero assistir a esses vídeos. Você está certíssimo, não é? Então vamos ver se algo resulta disso. Agora, o interessante é que parte da carta diz, a Aro não está fazendo um bom trabalho, sabe? Vamos apenas trazer isso a público, certo? Vamos desclassificar e trazer a público e podemos dar uma olhada. Eu estou realmente a favor disso, certo? Então teremos que esperar para ver o que acontece aqui, mas o prazo é curto, certo? Estamos falando de 2 semanas. Então vejamos, deixem-me saber o que acham nos comentários, vou colocar um link aqui embaixo para que possam conferir a lista de todos os vídeos e como eles são descritos, vocês sabem os nomes deles, podem ser bem interessantes de dar uma olhada. Agora vamos a um clipe do representante Eric Burleson e alguns comentários recentes que ele fez. Eu vi vídeos de objetos. Não consigo dizer-te exatamente o que são. Eu sei, e digo isso porque não, estou a dizer que vi e não consigo dizer o que são, e nem as pessoas que os filmaram conseguiram. Mas definitivamente não é, é algo que é selvagem. Muito, sabes, desafia a lógica, a forma como operam. Muitas vezes até, sabe, em múltiplas localizações, mas o que você vê frequentemente são essas esferas luminosas. Elas parecem bolas de plasma que parecem ficar paradas, e então às vezes elas simplesmente se movem a velocidades incríveis. Então, não, sabe, eu não sei o que é aquilo. E eu não acho que a nossa comunidade de inteligência sabe o que são estas coisas. Então, novamente, mais alguns comentários do representante Eric Burleson e o que ele está fazendo. Então, vocês podem ver claramente abordagens diferentes aqui. Temos Tim Burchett, a representante Luna, Eric Burleson e espero que a gente consiga ver esses vídeos. Espero que possamos ouvir e ver tudo o que esses congressistas falam, né? E quem são essas pessoas que estão dizendo essas coisas e os vídeos que eles veem e os comentários, tudo isso, não é? Documentem. Vamos tirar isso a limpo. Deixem-nos ver por nós mesmos, porque este filtro pelo qual tem de passar simplesmente não me está a servir. Agora, lembram-se quando vos falei daquela história do Donald Trump sobre a divulgação logo no início do vídeo? Bem, é exatamente a isso que me refiro. Deem uma olhada nesta história. De acordo com uma conta no X, de nome Fringe, Jamie Walden afirma ter recebido um relatório de inteligência de que a revelação de OVNIs por parte de Trump é um acordo já selado, com previsão para ocorrer já em maio, e que a moeda comemorativa já foi produzida. E então Ross Coulthart diz, posso confirmar a história da moeda comemorativa? Pois, and shits, ouvi a mesma coisa. Parece que a administração está a planear uma divulgação limitada, mas o presidente admitirá todo o programa UAP legado? Duvidoso. E vamos dar uma olhada mais de perto nesta moeda. Agora, isso é hilário, porque se você observar bem, o rosto do Donald Trump está sobrepondo a borda da moeda ali, certo? Simplesmente enorme. O rosto dele na frente e um OVNI atrás, certo? Colorido nesta moeda, a propósito. Mas, essencialmente, o que se diz é que vai haver essa moeda maluca que o Donald Trump vai lançar junto com a divulgação. O que é que a gente está fazendo, afinal? Isso é alguma espécie de brincadeira? Para mim, isso é completamente sem sentido. Sabe como é que é? Eu não sei. Acho que teremos que esperar para ver, mas as pessoas estão dizendo que isso... Primeiro de tudo, nada disso está confirmado, certo? Mas eles estão dizendo que isso implica que ele vai revelar algumas coisas e, sabe, mas será uma revelação completa, como o Ross Coulthart disse? Eu não sei. Sabe de uma coisa? Me digam o que acham nos comentários, o que vocês acham dessa moeda.
Isso me parece um tanto estranho se me perguntar. Agora, como todos vocês sabem, o novo filme de Steven Spielberg será lançado em junho. Bem, a Empire Magazine acabou de divulgar alguns teasers de uma entrevista futura com Steven Spielberg sobre o dia da revelação. E estamos aprendendo alguns fatos novos sobre o filme do dia da revelação. Então, vamos dar uma olhada nisso. Steven Spielberg gostaria de saber, e cito, se fizemos contato alienígena, uma obsessão de toda a vida que ele ainda está abordando. E cito, essa pergunta me assombrou, ele diz a Empire, mas agora se resolveu para minha satisfação em Disclosure Day. Isso é bem interessante, certo? Então... A questão se resolveu no sentido de que ele conseguiu abordar e responder a essa pergunta no filme. Quer dizer, ele meio que fez isso com contatos imediatos do Terceiro Grau, Guerra dos Mundos, AI, Inteligência Artificial e ET, o extraterrestre, não é? Não, eu não sei. Isso é interessante. Eu não tenho certeza do que ele quer dizer com isso. Agora, à primeira vista, você pode estar pensando, bem, isso é fácil, Brad, significa isso. Eu não sei, pode haver algo mais profundo ali. Então deixem-me saber o que pensam nos comentários. E ainda não terminamos. Vejam só isto. Colin Firth é o nefasto Noah Scanlan em Disclosure Day, o líder de uma corporação obscura, a Wardex, que ajuda a manter as provas de vida alienígena em segredo. A questão passa a ser, quem é que decide isso, diz Firth a Empire. Então isso é bastante interessante. Quer dizer, você já tinha meio que uma ideia pelos trailers de quem era esse sujeito, mas agora nós sabemos o nome do personagem, Noah Scanlan. Ele faz parte disto, o Noah Scanlan. Ele faz parte desta empresa chamada Wardex, e eles estão basicamente tentando manter suprimida a existência alienígena, digamos assim. Então tem o grande vilão, né, no filme. E isso é meio interessante, não é? Então, teremos que esperar para ver se obtemos mais informações deste artigo da Empire. Claramente, o filme não está tão longe. Estamos basicamente a uns 2 meses do seu lançamento. Muito bem, como vocês sabem, o S4, a história do Bob Lazar, foi finalmente lançado e eu consegui assistir ao filme. Farei uma resenha num próximo vídeo amanhã, na verdade. Sabe, eu também tive a oportunidade de entrevistar o Luigi, o diretor do filme, então esse vídeo já está disponível. Deixei um link na descrição, caso ainda não tenha visto, mas recomendo que vá assistir a esse vídeo. E isto serve como uma espécie de prévia do que também pretendo incluir na minha análise do filme no vídeo de amanhã, e é este aspecto em particular. Esta foto está a circular no Twitter porque é como uma revelação bombástica dentro do documentário que, alegadamente, prova parte da história do Bob, certo? Onde estes hangares foram encontrados nesta foto. Então, esta é a foto que está circulando, e se você der zoom, você pode ver algumas portas na lateral de uma montanha, sei lá. Isso é o que as pessoas estão dizendo. Mas olha, vou abordar tudo isso no vídeo de amanhã. Mas isso é uma coisa que vou falar. E também é verdade, né? Bob Lazar acabou por aparecer no programa do Joe Rogan com o Luigi. Foi bem legal e eu vou estar cobrindo uma parte dessa entrevista também. Então vai ser algo que abrange tudo, uma coisa bem completa, assim como fiz com o vídeo A Era da Revelação, se você se lembra disso lá em novembro. Vou fazer o mesmo com este assunto. A nova entrevista do Bob Lazar com Joe Rogan, a minha análise do documentário e algumas coisas que surgiram para conversarmos sobre tudo isso. Então, amanhã teremos um vídeo bem longo que vai abordar e juntar tudo isso. Agora, vou guardar as minhas impressões e o que penso do filme, ok? Mas posso adiantar que eu me sentei com a Miss Vetted e nós assistimos. E tenho bastante coisa para falar. Agora, aqui está um pequeno trecho do Bob Lazar no Joe Rogan para te dar uma pequena amostra. É hora de tomar um gole. A nossa saúde. Saúde. Porque é tão estranho. Eu não consigo. Quero dizer, tive muitas conversas com pessoas e, uma das coisas que surge é: você acha que Bob Lazar está dizendo a verdade? E eu digo: olha, eu não sei, não tem como eu saber, mas ele não parece estar mentindo. Já convivi com muitos mentirosos. Olha, ninguém consegue saber, a não ser que você esteja lá, sabe? Eu sou o maior cético de todos. Embora, se você olhar na Wikipédia, diz que sou um teórico da conspiração ou algo assim. Sim, um teórico da conspiração. Acho que diz que sou um podcaster de extrema-direita, então... claro, né? Quer dizer, sim, é uma coisa de louco. Mas, caramba, perdi completamente o fio da meada agora. Bem, isso se você, basicamente, você é um teórico da conspiração? Não, você nem sequer olha pra essas coisas. Bem... se você tem uma mentira, é uma só, e é impressionante, porque você contou a mesma por todos esses anos. Bem, é uma mentira bem detalhada. Muito bem, Vetters, como sempre, os links das fontes estão aqui na descrição, caso queiram aprofundar-se em algo por conta própria. Caso contrário, a gente se vê no vídeo de amanhã. Lembrem-se, Vetters, cada dia é um presente, pessoal. Paz!